E, gente, o primeiro caso que eu vou contar pra vocês, ele aconteceu comigo quando eu ainda morava lá no Ceará, né? Eu estudava lá, na cidadezinha que eu morava lá no Ceará, uma cidadezinha onde todo mundo se conhece, todo mundo é amigo de todo mundo, não é que é amigo, todo mundo se conhece, sabe? Todo mundo dá bom dia a todo mundo. Não tem uma pessoa na cidade que diga, não, eu não conheço aquela pessoa, todo mundo se conhece, as famílias todas se conhecem. E nesse grupo, né, nesse lugar que eu morava, tinha na época do meu pai tinha um certo apelido que eu falo é o nome que xingavam ele. E aí passaram a me xingar disso, desde quando eu era pequena eu sofria com isso, gente. Hoje em dia isso não me abala mais, eu levo até na brincadeira, sabe? Mas criança é daquele jeito, a criança leva logo pro coração e fica amargurada com aquilo, fica triste. Aí, gente, todo mundo naquela cidade, inclusive adultos, me xingavam desse apelido. E aí, gente, eu ficava muito triste, eu chorava, me dava raiva, me dava ódio, me dava todo tipo de sentimento ruim. Eu ficava com vontade de matar as pessoas, porque eu era pequena, né, gente? Eu ficava com vontade de matar as pessoas que ficavam me xingando assim. E aí, gente, eu ficava com muita raiva mesmo. E um dia, gente, eu já tava no ensino médio, já ia fazer 14 anos e as pessoas, tipo, porque nesse lugar onde eu morava, passa-se os anos, 10 anos, 20 anos, as pessoas não esquecem das coisas. Eu já tava adolescente e um certo garoto, ele cismou comigo. As pessoas de lá já não ficavam me xingando muito, né, me insultando, porque já viram que eu tava ficando mocinha, que eu já tava mais velha, então não tinha muita graça a brincadeira, eu não me irritava mais. Bom, eu não me irritava por fora, porque antigamente eles me xingavam, eu xingava de volta e aí começava a escola toda a me xingar. Mas teve uma época que eu não tava mais ligando assim, brigando, discutindo por causa daquilo. Eu já tava guardando direto no meu coração, sabe, na minha mente. E esse garoto em específico, ele cismou comigo, gente. Ele era bem mais novo do que eu. E eu costumava ir pra uma pracinha que tem lá, onde todo mundo ficava também. E eu sentia muita vergonha desse apelido, muita vergonha mesmo. Aí, gente, às vezes eu conhecia um garoto, eu ficava paquerando, e ali tudo acabava. Quando aquele garoto sabia daquele apelido, tudo acabava, gente. Ele passava a me xingar também, aquilo me amargurava, sabe, gente? Quando eu tava achando que tava tudo bem, aparecia esse outro garoto e ficava me xingando. E ele, todo canto que eu tava, ele tava. Ele todo dia ia pra essa praça e todo dia eu ia pra praça também. E aí, gente, todo dia ele me insultava, eu saía de lá envergonhada. Ou então ele se juntava com um grupinho de garota e ficava me xingando, me insultando, fazendo graça, fazendo riso, piadinha desse apelido. Onde eu passava tava esse garoto. Gente, eu comecei a guardar aquilo no meu coração. Ficar com muita raiva mesmo. Teve uma época que eu senti vontade até de me matar, gente. Eu falava assim, meu Deus, mas eu não posso fazer nada para reverter essa situação. Eu falava pra minha mãe e a minha mãe falava com a mãe dele e não resolvia nada. Eu acho que quando ele parou de fazer isso comigo, gente, eu acho que foi a mão de Deus, porque minha mãe sempre tava, olha, mulher fala pro seu filho não fazer isso com ela não, ficar xingando ela não, porque ela fica muito triste quando ela chega lá em casa. Minha mãe sempre pedindo a mãe dele pra conversar com ele, pra não ficar falando pra ele, não ficar me apelidando, né, na frente dos outros. E aí, gente, até que um dia ele parou, gente. Ele parou do nada. Eu falei, nossa, foi a mão de Deus mesmo. Mas, gente, eu já tava chegando ponto com vontade de me matar. Ou matar ele, né, gente? Eu ficava com aquela coisa ruim. Eu falava, eu não posso matar ele, então eu tenho que me matar. Porque eu já não aguentava de tanta vergonha. Eu contando pra vocês assim, vocês pensam, nossa, não é um caso tão não. Mas pra mim era, gente. Eu era apenas um adolescente e eu me sentia envergonhada, sabe? Todo mundo novo que eu conhecia, porque às vezes vinha gente aqui do Rio, de São Paulo conhecer lá e ficavam me conhecendo pelo aquele apelido, sabe? E as pessoas de lá me xingando, todo mundo me xingando. Aquilo já tava causando uma confusão na minha cabeça, uma raiva, um ódio tão grande que eu tinha vontade de me matar. Pulando de assunto, o segundo caso, gente, de depressão foi quando eu já tava morando aqui no Rio. E esse caso eu já tava bem adulta, né? Eu já tinha 17 anos, acho que eu tinha 17 anos. E hoje em dia eu tenho 22 anos e deu do nada, gente. Eu acredito que é o caso de depressão, ele vem assim. Vem por consequência de estresse, alguma coisa que você já tem passado. Eu sou um tipo de pessoa, gente, que quando eu tô lavando louça, eu fico pensando em mil e uma coisa. Eu não sei se vocês também são assim. Eu tô lavando coisa, eu tô pensando na vida, eu tô pensando nas coisas que eu vou ter que fazer depois. E um dia, gente, eu tava lavando louça e eu acredito também que essa depressão que me veio foi algum espírito diabólico, sabe? Algum espírito enviado do diabo, porque
aquilo entrou na minha cabeça de um jeito, gente, que eu do nada me deu isso. Por isso que eu sei, gente, que foi a artimanha do diabo. O diabo queria me enlouquecer e queria me deixar mal, sabe? Me deixar a ponto de tirar a própria vida, sabe? E eu sou uma pessoa que quando eu sinto uma coisa eu fico muito amargurada, eu sou muito sensível. E o inimigo, ele é assim, ele age dessa forma, ele coloca um pensamento na sua cabeça, faz você se sentir culpado, faz você querer tirar sua própria vida, faz você achar que não tem solução pra nada. Mas aí eu vou contar pra vocês, calma. Aí eu tava lavando louça, na pia, lavando louça e pensando. Do nada, gente, me veio aqui esse pensamento. Antes disso, já vinha outros pensamentos esquisitos na minha cabeça, que eu pensei, nossa, esse pensamento aí não é normal, não. Tá começando a vir coisa lá do passado, coisa que, tipo, não tem mais nada a ver com a minha vida atual e tá começando a surgir esses pensamentos na minha cabeça. Aí um pensamento cria outro pensamento, que cria outro pensamento e cria outro pensamento. Gente, eu já tava começando a enlouquecer mesmo, me sentindo culpada, achando que só se eu morresse ia ter solução. E olha que eu ainda estava na igreja, por isso que eu sei que era o inimigo tentando me desestabilizar e me tirar da presença de Deus. Porque nessa época eu andava um pouco afastada, se reunia um domingo sim, 2 domingos não, aí uma quarta-feira. Aí, gente, eu falei, não, esse jogo tem que se reverter. O que eu vou fazer? Eu falei, Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Se eu cometi algum pecado, Jesus já me perdoou. Porque Jesus, ele nos perdoa. Mas e se você não se perdoar a si mesmo? Entendeu? O meu problema era esse, eu não me perdoava. Mas, gente, uma coisa que eu nem imaginava que fosse surgir na minha vida do passado. Uma coisa que eu fiz lá no passado, eu comecei a pensar no presente. E aquilo foi gerando outra situação que eu comecei a pensar várias coisas ao mesmo tempo. Tinha um momento que eu ficava escutando voz na minha cabeça. Eu escutava tipo um ruído assim, ó, quase estourando minha cabeça quando eu ia dormir, de tanto que eu ficava pensando. Aí teve um momento, gente, que eu pensei assim, não, eu não posso deixar que isso tome conta de mim. Eu sou uma mulher, serva de Deus. Jesus já morreu na cruz para me libertar de todos os pecados. E se Jesus já me perdoou, quem é que vai me culpar? Eu mesma? Não, eu mesma não. E eu fui na casa do Senhor, falei, eu vou para a igreja, eu vou para a casa do Senhor e vou pedir para Deus repreender esse espírito maligno e repreender também essa sensação que está no meu coração, porque o único que pode tirar é Ele. Entendeu? O único que pode repreender isso é Jesus. E aí eu comecei a buscar, eu falei, Senhor, eu não aceito isso da minha vida, eu sou sua serva. Às vezes tem coisas que aparecem na nossa vida, gente, como provação. E aí eu compartilhava isso com meu esposo, mas ele não entendia muito, sabe? Porque era uma coisa que tinha acontecido comigo lá quando eu era pequena. Então, gente, eu ficava muito triste com aquela situação e aquela situação já estava me causando, tipo, loucura, eu ficava falando coisa com coisa, me dava vontade de chorar o tempo todo, chorar. E aquilo foi entrando no meu coração, mas graças a Deus eu comecei a orar a Deus, repreender e focar naquilo. Senhor, me liberta. Eu quero que o Senhor me liberte disso, porque isso não vem de ti, Senhor. E essa é tipo uma geração, como é que se fala, gente? Se isso tá na minha geração para ter, eu não aceito na minha geração, nem na geração dos meus filhos, nem na vida de ninguém da minha família que ainda não tem isso. E que os que têm vão ser libertos em nome de Jesus. Gente, na minha família tem mais de 4 casos de pessoas que têm depressão, que têm síndrome do pânico. Então, gente, eu sou muito, não é que é propícia a ter isso, tá na minha genética, entendeu, gente? Então eu posso ter sim. E eu sei que eu tenho probabilidade porque eu já tive vários casozinhos, sabe, de depressão, mas nenhum deles, gente, eu permiti deixar entrar no meu coração, deixar que aquilo se tornasse verdade. Nenhum deles, em nome de Jesus, eu sempre tive força pra lutar, gente, porque você tem que lutar, porque tudo tá na sua mente. Se tá na sua mente, você pode controlar aquilo. Não, isso que eu tô pensando não tem nada a ver. Isso que eu tô pensando... eu vou parar de pensar nisso, vou parar de deixar pra lá. Eu não deixei que esse sentimento fosse se criar dentro da minha cabeça. Esse segundo caso, o pensamento quase se criou, gente. Eu sei que tá uma coisa muito vazia pra vocês, porque eu não contei o que aconteceu pra me gerar depressão, entendeu, gente? Porque isso não vem ao caso, é uma coisa íntima e pessoal. Então eu não vou compartilhar isso aqui em vídeo.
E o outro caso de síndrome do pânico que eu tive foi assim que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. Eu fiz todo o ensino fundamental lá na cidadezinha que eu morava, no Ceará, e o ensino médio eu fiz aqui no Rio. E o que aconteceu? Eu sempre ia para a escola toda noite, eu escolhi estudar de noite, porque eu gostava muito de ficar em casa com meu esposo, eu gostava de fazer as coisas durante o dia, eu sempre fui muito preguiçosa para estudar de manhã. E só tinha o turno da manhã e o turno da noite. Aí eu escolhi estudar à noite. E sempre que eu ia pra escola, gente, tinha um garoto na rua que ele mexia comigo. Mexia assim, ficava aí, não sei o que, sabe, jogando piada. Não sei se é jogando piada, gente. É como é que se fala, me paquerando, sabe? Aí um dia, gente, ele andava de bicicleta. Aí eu tava indo, né? As ruas aqui do bairro onde eu moro, gente, à noite é tudo escuro. A maioria dos postes não funciona. E aí eu tava indo pra escola. E aí ele veio e parou de bicicleta perto de mim. Aí eu não sei, gente, ele quis tipo me beijar, sabe? Só porque assim, eu era muito nova ainda na época. E eu só tinha, sabe, 16 anos, não, tinha 15 anos ainda. E aí eu ficava assim, aí eu falei, não, para, me solta. Eu dei empurrão nele porque ele quase caiu da bicicleta. Aí ele falou assim, eu sai, seu filho da... Entendeu? Aí eu chamei a mãe dele disso, eu falei, seu filho dá, porque eu tinha muita mania de xingar assim quando eu morava no Ceará, então aqui eu xinguei. Aí esse garoto, ele era uma criança, ele era bem mais novo do que eu. Se eu tinha 15 anos, ele deveria ter 12 para 13. Ele falou assim, olha, você fala assim comigo, mas você não fala com a minha mãe não, hein? Eu vou te pegar. Pronto. Aquilo bastou, gente, para criar uma síndrome do pânico em mim. Eu fiquei com aquele medo, gente. Eu pensava assim, nossa, esse menino vai vir pular o muro da minha casa e me pegar. Aí eu fui pra escola pensando nisso. Nunca mais, gente, eu voltei pela mesma rua que eu fui. E aquilo me causou um medo muito grande. Eu passei uns 15 dias, gente, com essa síndrome do pânico. Eu tinha medo dele matar meu esposo. Eu pensava assim, nossa, quando eu não estiver em casa, ele vai voltar lá e vai matar meu esposo. Aí eu ficava com muito medo desse garoto. Todas as ruas que eu andava, eu tinha medo desse garoto fazer as coisas comigo e com as pessoas que estavam próximas a mim, né, gente? E tanto eu tinha medo que ele fizesse as coisas comigo, quanto com as pessoas que estavam ao meu redor. Mas tudo aquilo, gente, era um caso de síndrome do pânico, que eu coloquei um medo na minha cabeça, uma coisa que não existe. Era uma coisa infantil que ele fez comigo, entendeu? Que tipo, ia ficar pra lá, era um caso isolado, era uma bobeirinha, porque ele era apenas uma criança, mas eu coloquei isso na minha cabeça, porque quando eu cheguei aqui no Rio, a minha mãe sempre falava, nossa, Janaina, cuidado que o Rio de Janeiro é muito perigoso, você não pode andar xingando ninguém, falando da vida de ninguém, porque lá pessoas que falam mal da vida dos outros morrem cedo. E eu coloquei aquilo na minha cabeça, gente, falei, nossa, esse menino deve ser algum traficante, olha o que eu botei na minha cabeça, traficante, ele mora no morro, vai acabar me matando. E aqui onde eu moro, gente, tem um morro aqui atrás da minha casa. Então, eu ficava com aquilo na minha cabeça. Nossa, esse garoto vai me matar, ele não pode me ver na rua. E eu ficava com medo dele fazer as coisas comigo e com as pessoas que moravam ao redor. Aí depois eu comecei a ter medo de outras coisas também, gente. Por isso que eu sei que esse caso foi um caso de síndrome do pânico, mas que eu tirei isso da minha cabeça, sabe, gente? Com o passar dos dias eu fui tirando, eu falei, não, isso aí é um pensamento que, tipo, eu criei, é uma coisa que não é real. Eu nunca mais vi nesse garoto, por que eu vou ficar pensando nisso? Aí eu tirei isso da minha cabeça, graças a Deus eu consegui reverter esse quadro. E, gente, os 3 casos que eu tenho pra contar pra vocês foram esses, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês estão com algum, tipo, se você por um dia passar por esses pensamentos, ou se você tem esses pensamentos agora, repreende isso, gente, tudo é coisa do diabo. E o diabo, ele trabalha muito na mente dos adolescentes, sabe? Eu acredito que o diabo tanto trabalha na mente de adulto, de criança e de adolescente, porque ele acha o adolescente um ponto fraco, sabe? Qualquer coisinha gera um drama muito grande na nossa vida. E eu falo isso por experiência própria. Hoje em dia, eu já quando começo a pensar besteira, como diz minha mãe, eu já repreendo logo, eu falo, não, isso aí é pensamento, esse pensamento não vem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu não posso ficar pensando nessas coisas. E aí eu repreendo, oro a Deus, eu falo, Senhor, só o Senhor pode fazer isso. E o único que pode nos ajudar a passar por esses obstáculos, passar por esse momento difícil é Deus. E outra coisa, gente, eu sei que esses meus casos foram casos básicos. Tem gente que passa por casos muito difíceis, que às vezes tem uma morte na família, tem uma pessoa doente, perde um ente querido. Então, gente, a pessoa passa por um processo muito mais intenso do que esse que eu passei. Eu super entendo. Eu
sei que tem caso muito mais pesado, mas esse foi apenas uns pequenos casos que eu tinha para trazer para vocês. E se você tá passando por isso, se apegue com Deus, meu amor. Se apegue com Deus, porque só Deus pode te tirar dessa, pode repreender esses pensamentos, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês a semana abençoada. Eu já falei demais e um super beijo.